Muito bem, a gente está começando mais um Esporte Total aqui pela Terceira Via TV, o seu canal de televisão do Sistema Terceira Via de Comunicação. Hoje, terça-feira, a gente recebe, programa de fim de ano, assim, a gente recebe Sidney Ribeiro, né? O nosso Beto Carreiro da Baixada. Verdade. Aparece sempre aí no Face, ele galopando. Como é que chama o cavalo, Sidney? O meu cavalo esse agora é Guerreiro, né? Eu Guerreiro. tive Ferrari. É o Pampa, não? É o Pampa. É o Pampa, perfeitamente. E o doutor Benilton Muniz, sempre está aqui com a gente, vascaíno, mas acima de tudo um cara que gosta muito do esporte. Ele sempre disse aqui, muito mais de um ano, ele disse pra gente aqui isso, que ele, em Campos ele torce para todos os clubes. Sem dúvida. Não é, doutor? Sem dúvida. Tem a camisa de todos eles e uso quando sai de campo. Que beleza. Goitacás, Americano, Todos. Roxinho, né? Todos eles. Pois é, até do Rio Branco ele tem Sem uma dúvida camisa em Sem casa. dúvida. Então isso aí é muito legal. Bom, vamos começar o programa então falando sobre o seguinte: o Flamengo pode ser penalizado em função daqueles acontecimentos que ocorreram lá, tanto na véspera do jogo, né, com Independentes, quanto no dia do jogo, aquelas cenas lamentáveis do Maracanã. A gente tem as cenas aí, né, Watson? Vamos mostrar aquelas cenas, aquela correria, aquela coisa terrível lá, pessoas pisoteadas e tudo mais. Bom, eu pergunto ao doutor Ben, o julgamento vai ser hoje, inclusive, na Conmebol. Doutor Benilton, diz pra gente, o Flamengo, o clube pode ser penalizado pelo comportamento de supostos torcedores? Infelizmente, se for seguido o que realmente diz a lei, infelizmente seria isso. Embora eu sendo vascaíno, mas eu não posso negar aqui o fato da minha preocupação com a instituição Flamengo, né? Agora, eu acho assim, particularmente, eu acho extremamente chato a gente ver essa situação, porque penalizar um clube de massa, que fosse qualquer clube por culpa de torcedores, inclusive às vezes, né, a gente sabe muito bem que pode existirem torcedores ali dentro que só querem, na verdade, fazer aquele tipo de situação. A gente fica sentido, a gente sente, sofre com isso aí, vê a situação do clube, porque na verdade manter um clube hoje, do jeito que está a situação financeira do país, embora sejam grandes clubes, é extremamente difícil. Agora, qualquer coisa que se vá punir o clube é uma pena. Agora, falando um pouco pelo lado jurídico, né, que é a minha área, eu acho que tem que existir um momento que tem que se descobrir, tem que se encontrar uma forma, e essa forma já existe, é porque não estão querendo fazer uso dela, de apontar A, B ou C, que está tomando aquela atitude ali, e essas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa, elas sim serem penalizadas, inclusive com prisão. Pois é, inclusive, o doutor Benilton, o Flamengo, a diretoria divulgou uma nota, né, Sidney, dizendo que resolveu suspender o tal programa de sócio-torcedor corporativo, atribuindo a integrante dessa categoria de associado, evidentemente, esses fatos. E o doutor Benilton se lembra, eu acho que Sidney também, que em 2015 o Boca Juniors foi eliminado da Libertadores porque um torcedor atirou uma bomba de pimenta no túnel do jogador, lembra? E tem a questão também, Luiz Cândido e doutor Benilton, de que isso foi marcado pela internet, né? Então, todos tinham conhecimento. As pessoas mais ligadas ao clube sabiam disso, porque são torcedores infiltrados que ganham ingresso para ter acesso de graça. E eles falaram, no primeiro boom, vamos invadir o portão A, no segundo boom... Gravado, quer dizer, é passivo o doutor Benilton sabe muito bem disso, e eu acho que o Flamengo vai sofrer uma punição em relação a isso. Eu acho que deveria, na minha opinião, suspender o Flamengo aí de alguns jogos no Rio de Janeiro para poder o torcedor entender a situação dos próprios, né, da galera toda, porque tem que puni-los para poder dar exemplo, porque senão vira bagunça. E me posicionando como vascaíno que sou, nós os vascaínos sofremos agora 10 partidas, se eu não me engano, né? E tomara que tenha realmente servido de exemplo, porque aqueles que na verdade são vascaínos, vendo esse tipo de pessoas que podem tomar essa atitude outra vez, vão estar em cima delas cobrando e não permitindo que aconteça outra vez. Então, realmente, infelizmente, quem vai sofrer realmente nisso tudo aí é o próprio Flamengo em si. Pois é lamentável
coisa triste. Crianças, criança, gente sendo pisoteado, pai segurando o filho para proteger, quer dizer, isso afasta o torcedor, as famílias vão falar. Eu até cheguei a comentar em casa quando vi essas cenas, eu até comentei com a minha esposa, tivesse eu filhos menores, eu jamais os levaria a um campo de futebol hoje em dia. Quer dizer, está afastando as famílias, porque antigamente era o contrário. O passeio que a gente tinha era apanhar a esposa e os filhos e ir a um campo de futebol. Hoje, para você ir de forma solitária, já é extremamente perigoso, quiçá levando sua família. É verdade. E aqueles que não tinham ingressos, né? A maioria dos torcedores não tinham ingressos, então foram realmente para tumultuar, ou seja, de alguma forma, ou não receberam o ingresso via dirigentes, né, e se revoltaram para então nós vamos invadir, né? E tem essas questões todas extracampo que acontece com a conivência muitas vezes dos próprios dirigentes. E na véspera, inclusive, já tinha acontecido aquele problema sério nos hotéis, em dois hotéis, né? Foram na Barra, não tinha na Barra e se mandaram para Copacabana, tentou descobrir. Então são vândalos que tem que exatamente, ser não tem cabimento. A gente falando ainda sobre o Flamengo, tá a notícia de que o Flamengo poderia contratar o Fred para o lugar do Guerreiro, que está com esse problema lá, junto à FIFA, etc. Hoje pela manhã já surgiu a notícia de que o Fernando Torres, aquele jogador antigo lá da Espanha, jogou no Atlético de Madrid e tal, foi oferecido também ao Flamengo. Você acha que o Fred voltaria para o Flamengo, jogar no futebol carioca? O Fred é o segundo maior salário do Atlético, né? Ele só perde para o Robinho e ele gosta, ele tem apartamento no Rio de Janeiro e tal. Eu acho que essa movimentação seria benéfica para o futebol do Rio, né? Ia movimentar o torcedor do Fluminense ia gostar muito, porque tem uma história muito bonita no Fluminense. Mas a questão financeira pesa, e o Flamengo recebe, compra, paga depois, não paga, enfim, faz as questões. O Flamengo traz realmente o torcedor. E o Flamengo é o maior arrecadador do Brasil, né? Ele e Corinthians, né? Então é provável, eu não acho difícil não. Libera um jogador que recebe um salário alto, né? E contrata outro, tem mais aí, enfim, eles têm lá também o Rafael, que está no banco, o Rafael Moura, o He-Man, e de repente com a grana boa. Nós vamos encerrando o primeiro bloco, mas antes a gente gostaria de falar sobre o presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, que ele está hoje lá em Assunção, no Paraguai, vai acompanhar o sorteio, né, da Libertadores, dos grupos, né, da Libertadores. Lá está o presidente do Flamengo, né, muito elogiado por uns, criticado por outros, né? Ele é muito polêmico, né? Polêmico, Ele entra em algumas polêmicas, ou seja, ele não descentraliza os departamentos, né? Ele entra no departamento dos outros, né? É aquele presidente participativo, mas que hoje... Aos extremos, né? A hierarquia hoje... Agora, por um outro lado, mesmo ele sendo dessa forma conforme o né? Mas eu gostaria de tê-lo no Vasco, porque, na verdade, sanar o Flamengo conforme ele o fez, não é para qualquer um, não. O cara tem muita experiência em relação a essa parte administrativa. Nós vamos falar do Vasco daqui a pouco, né? Porque, doutor Benilton é vascaíno. Eu estava até ficando triste. Também sou. Por quê? Não, vamos falar por quê. Né? Continua subjúdice a eleição lá no Vasco. Né? Isso aí parece que está emperrando assim outras negociações, contratação de jogadores. Daqui a pouco, segura aí, pai bola.